Rocket. Estamos começando. Olha a voz espalhando aí de novo. O fio todo enrolado aqui. Eita, pera aí. Acredito que estamos começando. Felizmente o fio do meu microfone está mais enrolado do que o meio campo da seleção brasileira no primeiro tempo. Está meio complicado para puxá-lo aqui. Eu estou com medo de puxá-lo e desplugar tudo do computador. Enfim, vou ficar mais cometido aqui. Estamos começando essa live todo desarrumado. Acordei bem em cima da hora do jogo. Não tive tempo de preparar a telinha, igual teve na final da Champions. Funcionará do mesmo jeito daquele jogo da Champions. Primeiro a análise geral, depois a gente vai lendo comentário. Eu tô vendo pra Copa do Mundo. Vou ver se eu consigo um monitor extra pro computador para ficar passando melhores momentos ao longo da live também, para ter só mais alguma coisa também. Enfim, eu só tenho um monitor no momento. Com o segundo monitor eu já consigo fazer isso, ao mesmo tempo gravar com vocês, falando e tal, vocês me vendo do bonitinho, e melhores momentos em alguma outra parte do vídeo, assim, enfim, bolar um layout para isso. Vamos começando, igual eu falei, primeiramente análise geral. Primeiro tempo da seleção brasileira foi um pouco frustrante, mas ao menos a mim surpreendeu um pouco, não tanto a postura da seleção na formação que ela iniciou a partida. Tudo bem, 3 volantes e tudo mais, mas o Tite também não tinha muitas opções, por falha dele na convocação ou por acaso, por lesões. Douglas Costa machucado, o Neymar, enfim, recomendação médica, apenas 45 minutos, então de preferência no segundo tempo, não iniciando a partida. Então o Neymar não iniciaria a partida. Pro meio de campo ele não tinha muitas opções, ele tinha, talvez o Fred fosse a melhor opção para jogar por ali, mas o Coutinho poderia iniciar a partida no meio de campo? Poderia, mas aí pelas pontas teria que jogar o Taison, que é o Taison, ou o Firmino improvisado, ou o Gabriel Jesus. Enfim, acho que o Tite não... mesmo sabendo que o Firmino e o Gabriel Jesus podem jogar pelas pontas, ele não quer ter que utilizar isso, ele não quer ter que fazer essa improvisação. Então o Tite optou por meio de campo mais convencional. Fernandinho como titular. Fernandinho teve mais atuações com o Tite do que o Fred, então já era meio previsível que ele iniciaria a partida como titular pelo meio de campo. Obviamente isso tornou o time do Brasil menos criativo, mais burocrático. São jogadores com ótimo passe, mas pouca criatividade e pouca velocidade de raciocínio para aquela posição, para aquele setor do campo. Enfim, são jogadores mais burocráticos, jogadores que circulam bem a bola, mas movimentam um pouco e dão pouca criatividade mesmo, proporcionam menos momentos imprevisíveis naquele setor que quebra uma linha de marcação. Então isso já era previsível. O que não era previsível pra mim, não era previsto antes do jogo, foi a postura da seleção croata. Acho que não é nenhuma loucura dizer que o meio de campo da Croácia é melhor que o meio de campo brasileiro. Modric, Rakitic, Kovacic ainda entrou no segundo tempo. São jogadores mais técnicos e melhores, até mais criativos do que nós temos no nosso meio de campo. Atualmente o único meia criativo que nós temos é o Felipe Coutinho. Então o meio de campo da Croácia é muito forte, e até tendo em vista esse poder, me surpreendeu a passividade da seleção croata na primeira etapa e na segunda etapa também. Deixou o Brasil, deu a bola à seleção brasileira e se fechou, explorando muito raramente os contra-ataques. Agora falando do jogo, pontos positivos, pontos negativos. Primeiro tempo teve isso, falta de criatividade. A atuação do Miranda na primeira etapa para mim foi extremamente preocupante. 2 erros de passe dele quase custaram gol à seleção brasileira. Ponto positivo que eu vi principalmente na primeira etapa, na segunda não apareceu tanto, mas a entrada do Thiago Silva como titular. O Thiago Silva fez uma partida muito boa, deu muita segurança à seleção brasileira, não só pelo chão, mas pelo alto também, posicionamento, liderança defensiva ali, questão de posicionamento. É um jogador que se posiciona muito bem, arruma muito bem o posicionamento da própria defesa, um jogador com capacidade de liderança, apesar das piadas em questão do seu choro e tal na última Copa. Mas é um jogador importante e eu gostei muito da atuação dele nesse sentido. Eu tô falando aqui, o áudio tá legal, né? Tá, beleza. Deixa eu continuar.
Acho que da primeira etapa não tem muito isso. Foi uma exibição ruim, mas nada tão inesperado assim, justamente pela escalação. Agora, no segundo tempo, a gente tem que falar uma coisinha. Claro que não foi só o menino da thumb desta live. Não foi só ele. Mas eu até vi recentemente uns comentários e eu acabei concordando com ele. Não lembro onde que eu vi isso. Acho que foi no Esporte Interativo, no Fox Sports, não sei, onde eu vi. O Brasil tem chances de fazer uma boa Copa sem o Neymar? Tem. O Brasil tem chances de ganhar a Copa sem o Neymar? Não. O Brasil... claro, com o Tite não existe mais a independência. O Brasil é capaz de fazer bons jogos e vencê-los sem o Neymar. Venceu a Rússia jogando bem, venceu a Alemanha com um time misto jogando bem, sem o Neymar, mas ele é diferente. Em alguns minutos, voltando de lesão, 3 meses de fora, faz um lance genial e abre o placar. Enfim, e não só a entrada do Neymar mudou um pouco a postura, mas posicionamento. Felipe Coutinho volta para o meio, Neymar cai pela ponta, o meio de campo fica mais leve, ganha um jogador criativo justamente com essa capacidade de fazer o inesperado, com uma velocidade de raciocínio muito alta, capaz de quebrar linha de marcação somente com um passe. Felipe Coutinho tem isso, Fernandinho e Paulinho não. Aliás, Paulinho não fez uma boa partida, a sua principal característica nessa partida não apareceu hoje, mas aí, obviamente, o meio de campo fica mais leve, começa a aparecer aquela triangulação marota no lado esquerdo que todo mundo adora ver, Marcelo, Felipe Coutinho e Neymar, os três ali juntos num curto espaço, é muito lindo de se ver e inacreditável a capacidade de improvisação dos três ali jogando juntos, o entrosamento também. E aí o Brasil ficou mais leve, começaram a aparecer as chances, o gol saiu até naturalmente, apesar de ser uma jogada individual, o Brasil já merecia o gol naquela altura, e aí dominou o jogo. A Croácia também não ofereceu muitos sustos depois disso. Ainda teve o gol do Firmino no final, que entrou bem legal, ver ele marcando no Anfield. Acho que foi uma boa atuação. O primeiro tempo, acho que deixou claro pra gente, pra nossos torcedores, pra mim e pro próprio Tite também, que na primeira fase não tem como jogar com aquele meio de campo. O Brasil não pode jogar em nenhum momento da partida, nem ganhando pode jogar daquele jeito, com o Fernandinho, Paulinho e Casemiro. É uma formação que pode dar certo quando o Brasil precisar jogar reativamente, contra as seleções que atacam, que estão dando espaço, talvez ganhando o jogo. Enfim, eu não vejo com tão bons olhos essa formação para iniciar uma partida, mas ganhando um jogo para jogar no contra-ataque, são jogadores capazes de dar velocidade ao time quando o time tem espaço, né? O Fernandinho e o Paulinho, né? Por meio dos passes, claro, não são jogadores rápidos, mas passes fáceis, curtos, eles têm capacidade para fazer. Então, com espaço para jogar, para contra-atacar, dá para jogar com esse meio de campo, até porque ganha em marcação e são jogadores que não comprometem no passe. Mas para criar, para superar barreiras, a Croácia veio até com linha de 3 atrás, 3 zagueiros, eu até fiquei surpreso com isso, não esperava. Para superar essas marcações, a famosa linha de 5, não dá. Infelizmente não dá, precisa do Coutinho jogando por dentro, precisa do William na direita. O William, ótima partida, pouco se fala do William, se falou, não sei, mas o William jogou muito bem e vem jogando muito bem na seleção constantemente. Para mim, titular absoluto, incontestável. Mas, enfim, para superar a linha de 5, precisa jogar como jogou no segundo tempo, naquela formação com o Coutinho por dentro. Aquela triangulação marota, Coutinho, Marcelo e Neymar pela esquerda. Pela direita perdemos o Daniel Alves, mas o William, como válvula de escape, se sai muito bem. O Danilo... Eu temia muito a lateral direita, até falei sobre a lesão do Daniel Alves, que eu estava bem pessimista, mas aos poucos eu fui ficando otimista. E para só finalizar aqui a minha análise em geral, primeiro, comentar a situação do Danilo. Eu achei ele legal, ok, acho que no que ele se propõe a fazer, marcação, fechou bem ali a linha, foi bem, principalmente nos desarmes, subindo, teve algumas oportunidades de cruzamento que ele não foi tão bem, mas não comprometeu em nenhum momento do jogo. Acho que fez uma atuação sólida, assim, nota 6, 6,5. Não foi nada espetacular, mas
não comprometeu o time e fez o que eu esperava, que é fechar a linha ali defensiva, sem cometer erros. Enfim, uma atuação ok, segura. Eu acho que pra lateral direita, com o Danilo, não tem muito a temer a seleção brasileira. Eu acho que se ele repetir essa atuação durante a Copa, a gente não vai ter muitos problemas pela direita. Óbvio que a gente perde muito na capacidade criativa do Daniel Alves, principalmente nas subidas, né? Daniel Alves, uma capacidade de passe, de leitura de jogo ali quando tem a bola, é muito boa. O Danilo não tem nem sombra disso. Mas pra se defender ali e tal, quebrar um galho, acho que dá pra levar. Dá pra levar. Enfim, vamos ler os comentários. Eu vou lubrificar minha garganta. Desculpem pelo visual novo, fashion. Meu. Deixa eu ver aqui. 1 minuto. Guiseira. A parada dos 3 volantes que zoou com o Brasil no primeiro tempo, o Fernandinho não dá. Enfim, o Fernandinho, a característica dele é mais como primeiro volante até, né? Eu coloco o Fernandinho como substituto do Casemiro, não, nem como pra jogar ali na faixa central do campo. O Tite poderia ter iniciado com o Fred, eu acho que o Brasil teria melhorado um pouco com o Fred, mas não melhoraria tanto. E o Fred praticamente não jogou com o Tite, então acho que ele preferiu colocar alguém que jogou com ele. Mas, igual eu falei, o Tite não tinha muita opção por conta das lesões, da restrição dos 45 minutos do Neymar. Enfim, ou poderia ter iniciado com o Tyson. E aí trazendo o Coutinho por dentro, mas é o Tyson. Acho que nem o Tite confia tanto no Tyson, apesar de ter levado ele. Mas já era previsível o sofrimento. Sofrimento não, né? O Brasil não sofreu, mas falta de criatividade. Mas me surpreendeu a postura da seleção croata. Eu esperava a seleção croata tentando dominar mais o meio de campo e com o Brasil recuperando ela rápido com esse meio de campo, podendo sair em contra-ataques e fazer uma boa partida. A postura da seleção croata também ajudou a esse jogo bem ruim, bem chato, bem faltoso no primeiro tempo. Então, mas enfim, só deixou claro que não dá para iniciar a Copa com essa formação. Tem que iniciar com o Coutinho jogando por dentro. Fagner, Danilo foi muito bem hoje. Fagner, ponto de interrogação, Vitor Santos. Fagner, eu prefiro que ele continue onde ele está ali no banco. Gabriel Moreira, eu jogava com o Coutinho centralizado junto com o Paulinho. Eu já falei, o Coutinho e o Paulinho eu acho arriscado. Na primeira fase não, mas contra seleções grandes eu acho arriscado porque o Paulinho sobe muito. E nessa partida não, quer dizer, subiu, mas não apareceu nos espaços certos. O Paulinho, geralmente nas subidas, ele é bem preciso. Ele sempre toca na bola, a bola sempre cai no pé dele para finalizar. Nessa partida apareceu muito pouco esse tipo de ocasião para ele. Quando apareceu, enfim, foi bloqueado, não conseguiu dar seguimento às jogadas. O Paulinho não fez uma grande partida hoje. Mas os dois jogando, eu não sei. Eu prefiro que o Coutinho jogue ao lado do Fernandinho ou jogue ao lado do Fred do que ao lado do Paulinho. Pelo menos contra grandes seleções. Contra as seleções mais fracas, eu acho que na primeira fase dá. Firmino ganhou moral, foi muito legal aquele gol, cara. Gostei muito. E um golaço também, toque de categoria. Quem será o capitão do Brasil? Vão ser, se o Brasil for até a final, provavelmente vão ser 7 capitães diferentes. Gabriel, a gente faz essa rotação. Mas eu acharia muito bacana, assim, claro, eu vou deslumbrar aqui. Mas vamos imaginar que o Brasil chegue na final. Vamos supor, suponhamos. Seria muito legal a faixa de capitão pro Thiago Silva depois de toda aquela treta, toda aquela a humilhação que o Thiago Silva passou também, enfim, por conta do choro, a perseguição. Seria muito legal ele ganhando a taça de capitão numa eventual final. Acho que como pedido de desculpas públicas gerais, porque é um grande zagueiro, fez uma ótima partida hoje. Pra mim, concretiza uma previsão que eu tinha feito lá no início da era Tite, que o Thiago Silva chegaria à Copa como titular, e chegou no último momento, ele ganhou a vaga de titular. Eu gostaria que isso acontecesse. Qual seria seu time titular hoje com todos os jogadores à disposição, Rafael Valentim? Eu iniciaria com... Eu prefiro o Marquinhos ao lado do Thiago Silva na zaga titular.
Pra mim seria essa minha zaga titular. Miranda é muito seguro defensivamente, mas com a bola ele comete alguns erros. Saída de sair jogando, ele cometeu 2 erros de passe graves hoje, quase renderam gols à Croácia. Eu iniciaria com o Thiago Silva e Marquinhos. Todos os jogadores à disposição incluem lesionados? Se incluir lesionado, Daniel Alves, mas se não, Danilo e o Marcelo. Casemiro, Felipe Coutinho e Fernandinho contra as seleções mais fracas e Paulinho jogando contra as seleções mais... Fernandinho jogando contra as seleções mais fortes e Paulinho jogando contra as seleções mais fracas aí, nos 2 do meio. Neymar, William e Gabriel Jesus. Acho que não mudaria não. O Firmino tá muito bem no Liverpool, mas na seleção brasileira Gabriel Jesus se encaixou perfeitamente. Acho que ao longo da Copa, dependendo do desempenho, algumas coisas poderiam mudar aí, né? Mas hoje seria esse meu time. Por que levaram Tyson, meu Deus? Pergunta pro Tite. Pedro Duarte Miranda jogou muito mal hoje, parecia que estava dormindo, sim. Ele teve alguns erros de displicência mesmo, de passe. E em ambos os erros, num deles o Alisson salvou e no outro o Thiago Silva foi muito bem para aliviar a jogada e tirar de perigo, porque o Miranda poderia, o resultado poderia ter sido outro. Quando vai postar o vídeo da Copa de 70, provavelmente vai sair quase em cima da Copa do Mundo. Vai demorar um pouco ainda. Matheus Cruz, Paulinho, bem que podia ser capitão, deve ser o cara que o Tite mais confia, sim. E queimou a nossa língua, não. Não acho que o Paulinho fez uma boa partida hoje, mas o saldo dele é extremamente positivo. Peixe, Vitor Santos. Vendo a atuação do menino Ney, tu acha que ele vai voar na Copa? Putz, cara, falar pra você na verdade. Na hora do gol, o olho encheu de lágrima por ver o menino Ney de volta. Assim, é muito legal ver ele jogar. É o jogador que eu mais gosto de ver atualmente. Não é o melhor que eu vi e tal. Não acho que é o melhor atualmente, mas é o que eu mais gosto, é o que mais me encanta. Foi muito legal ver ele de volta, fazendo golaço, sendo decisivo, sabe? Putz, eu fiquei muito feliz por ele, feliz pela seleção brasileira também, que, enfim, ganha um cara com poder de decisão de fato. A gente tem ótimos jogadores individualmente, mas poucos capazes de chamar o jogo pra si e decidir em momentos difíceis. E a gente ganha ele de volta, mostrando que tá sim pronto, apesar da lesão, para fazer uma grande Copa do Mundo. Então, achei muito legal. Fiquei emocionado na hora do gol ali. Foi muito, muito bom. Suponhamos, Pedro Duarte. Matheus Cruz, eu gosto do William e Neymar, mas eles prendem muita bola. Acho que em determinados momentos do jogo, acho que é até bom que isso aconteça, né? Óbvio que, enfim, com opções passando, o ideal é soltar a bola rápido pra jogada dar segmento. Mas eu não acho tanto, acho que o Neymar ele prende, mas ele tem capacidade pra driblar, pra decidir. Ele fez isso hoje, fez um golaço. O William, eu discordo, eu não acho que o William prende tanta bola não. O William é aquele cara mais vertical, ele pega a bola e já tem a sua jogada definida. Ou ele vai pra linha de fundo pra tentar o cruzamento, tentar o chute, ou vai tentar o passe na ultrapassagem do Danilo, na ultrapassagem do Paulinho. O William, geralmente quando ele pega a bola, ele já tem a jogada definida ali. Agora o Neymar sim, o Neymar pega a bola, às vezes ele dá uma penteada. Mas eu não reclamo muito não. Miranda é muito bom, tem o carinho do público, o Ricardo Rubens. Gabriel Moreira, se o Thiago Silva não tivesse chorado, ele seria capitão, mas mostrou ser incapaz de aguentar a pressão. Eu não sei, eu não vou julgar, porque eu não sei o que passava na cabeça do Thiago Silva naquele momento. Mas, tecnicamente, ele é muito bom, seguro, e pra mim é o melhor dos nossos zagueiros. Então, eu gosto dele e apoio o menino Thiago Silva. Pedro Duarte, se o jogo hoje fosse contra a Alemanha, tinha tomado 2 gols no começo, com erros do Miranda e Thiago. O Thiago não errou não, pô. O Thiago foi bem. Não critique o menino Thiago Silva. Matheus Lucas, Firmino deve ser titular no próximo amistoso? Acho que o Tite deve manter um time... Eu não sei, seria interessante talvez um time misto, né? Contra a Áustria. Não sei, mas... na Copa vai ser o Gabriel Jesus, pelo menos inicialmente. Agora o próximo jogo não sei. Fala, Peixe, quanto tempo? Caio Venturini, e aí, meu garoto? Gabriel Moreira, meu capitão seria o Marcelo. Pra final, pode ser, um nome interessante. Marcelo, unanimidade também, né?
Eu acho que o Tite, se suponhamos que aconteça no final, acho que o Tite vai botar a braçadeira no menino Ney. Mas, enfim, tem vários caras ali consagrados e que tem carinho da galera e por serviços prestados merecem essa honra. O Marcelo com certeza é um deles. O cara da Croácia se jogava na frente de qualquer chute. A Croácia entrou pra jogar uma guerra, cara. Aquela entrada no Thiago Silva foi criminosa. O Thiago Silva com o pé preso no chão, extremamente perigosa ali, uma fratura. Ainda bem que não foi tão forte, né? Porque se entra um pouco mais forte aquela trava ali no joelho do Thiago Silva, fratura a perna dele e tira o Thiago Silva da Copa. Sorte que não, eu fiquei com muito medo ali naquele momento de o Thiago Silva ter se lesionado, mas foi só a pancada mesmo, é só o hematoma. Mas realmente, teve a trava da chuteira também do Fernandinho na cara do maluco lá. Primeiro tempo parecia jogo pra valer, né? No segundo tempo, enfim, deu uma acalmada, mas começou extremamente perigoso. Canguru, você colocou Beatles, vídeo da Copa, trilha sonora. Poderia colocar Guns Nirvana, vídeo 94. Sim, pretendo fazer isso. Vou pular alguns comentários aqui. Essa Croácia pode surpreender? Pode, tem um time técnico. Eu só esperava um pouco mais, uma postura diferente na partida de hoje. Mesmo sabendo que a seleção brasileira é melhor, pelo seu meio de campo, eu esperava uma Croácia tentando dominar mais aquela faixa do campo. Com mais posse de bola, até com mais homens no meio de campo. A Croácia está jogando com 3 zagueiros, poderia ter feito isso com 5 ali no meio de campo, ter um domínio maior sobre o meio de campo, né? Não quis isso. Quis o contra-ataque, que raramente aconteceu, praticamente não aconteceu. Enfim, eu acho que a Croácia tem capacidade para surpreender, mas pode jogar melhor, pode jogar mais do que jogou hoje. Galvão super emocionado toda hora. Bate pro gol, Paulinho. O Galvão empolga. Matheus Cruz, meio campo da seleção deveria ser Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, né? Caramba. Henrique, Enflor, Tyson vai pôr fogo na seleção. Entendedores entenderão. Vai. Bota o Breno pra fazer dupla de zaga com o Thiago Silva. O Brasil se preservou hoje, claramente. O Brasil muito preservado, Davi Silva. Pedro Duarte, capitão do Brasil, tem que ser o Galvão Bueno. Concordo, presidente do Brasil. Ricardo Rubens, qual a diferença do Marcelo da seleção e do Real? Do Real, acho que ele tem mais cobertura. E ele apoia muito mais. No Real, ele é muito mais um ponta do que um lateral até. Porque justamente, aliás, nessa última temporada, o Real variou muito as formações, né? Por vezes jogava no 4-3-3, mas por muitas vezes jogava com 2 centroavantes, às vezes com 1 centroavante, sem aquele jogador de lado aparecendo a todo momento. Então o Marcelo fazia essa função no Real Madrid quando essa variação tática aparecia. Quando não tinha o ponta esquerda ali, o Marcelo aparecia naquele setor jogando como ponta muitas vezes, ponta mesmo. Assim, claro, lateral, mas quando o time tinha bola, ocupando aquela posição. Não que ele jogava de ponta, mas quando o time tinha bola, ele ia lá, se deslocava e ocupava aquele setor. Na seleção brasileira, o Brasil já joga no 4-3-3, já tem aquele jogador ali. Então o Marcelo faz um lateral mais convencional mesmo. Claro, com a sua habilidade, com a infiltração que ele tem. Enfim, o Neymar cai por dentro, o Neymar puxa a bola para dentro, o Marcelo faz aquela corrida padrão de lateral ali, dando opção pela ponta do campo. É um lateral mais tradicional, com a habilidade e qualidade que o menino Marcelo tem. Agora no Real Madrid tem essa ofensividade maior dele. Ai, meu nariz. The Wolf, o lateral do Brasil deveria ter sido Iago, Pikachu e Redilson. Henrique, Enflor, Galvão falando para os jogadores baterem pro gol sem ano. O Galvão tem muito isso, Casa Grande também. O melhor da transmissão foi o Júnior falando a torcida do Liverpool, os Red Devils. Ali nossa, eu fiquei imaginando o torcedor do Liverpool escutando isso. Ver todo mundo se referindo à torcida do seu clube como os Red Devils, né? Quem não sabe, aliás, foi até corrigido depois, é o Manchester United, né, gente? O Liverpool são os Reds, não o Red Devils. Enfim, eu sempre lembro da apresentação do Mascherano quando chegou ao Liverpool. O Mascherano chegou falando justamente isso, né? Que era uma honra fazer parte dos Red Devils. Red Devils, Manchester United, Mascherano, Liverpool.
Enfim, foi o melhor momento da transmissão. Acho que foi muito bom isso. Gabriel Moreira, acho que o Tyson só foi pra Copa pra aumentar a piada. Vamos poder falar Tyson tem Copa e o Messi não. Olha aí. De Trivela, King Naldo tem... King Naldo? O Naldo tem que ser titular da seleção. Lelelson, Firmino lixo. Não, tá. Que isso, rapaz. Canguru Voador, já sobre a Copa de 2002, viu a proposta de trocar a sede do lugar... De 2022, né? Li errado. Viu a proposta de trocar a sede do lugar... A sede no lugar do Catar. Você concorda na troca de sede? Qual seria um país mais preparado que o Catar? Eu acho que tem muitos países na Europa. Os Estados Unidos, acho que tem um preparo e tá buscando mais uma Copa do Mundo, ser sede de mais uma Copa do Mundo, depois de 94 já. A Espanha tá querendo. Tem muitos países mais preparados, com tradição no futebol e com estrutura já razoavelmente feita, pronta para uma Copa do Mundo. O Qatar tá construindo toda uma estrutura lá. Dinheiro não falta para eles, mas... Enfim, tem mais países preparados. Mas eu acho que trocar agora, faltando 4 anos, eu acho meio arriscado. Deveria ter trocado antes. Não acho que isso vai acontecer, não. Se não trocou até agora, dificilmente vai trocar. Casagrande, o que é isso branco no seu nariz? Não sei, meu. O que é isso? Casão se emocionando, falando sobre os Beatles e Oasis, o The Wolf. Ei, Casagrande. Meu Deus, Casagrande. Ei, Casagrande, hein? King Naldo, Reinaldo do São Paulo. Tá, desculpem. Eu achei que era o Naldo, o zagueiro. Tyson pelo menos ajuda no pagode. Jorge Nogueira. É igual aquele cara. Ele não joga bem, mas ele paga cerveja depois do jogo. Enfim. Ajuda na briga, né? Seria melhor se ajudasse na briga o Luiz Fabiano. Massacrado BR. Acho que essa seleção brasileira é muito fraca. Anotem, não vai ser campeão. Acho a seleção forte, tá? Entre as favoritas, mas não é a grande favorita, o maior favorito. Mas é uma seleção forte e eu acho que tá mais preparada do que as últimas Copas do Mundo. Até de 2002, hein? 2002 o Brasil não chegou pronto pra Copa. O Brasil foi se arrumando durante a Copa e, claro, tinha uma qualidade individual monstra que foi decidindo os jogos. Mas o Brasil não iniciou a Copa pronto, assim. O Brasil foi se arrumando no decorrer da Copa. O Brasil encontrou o time em 2002 contra a Inglaterra, nas quartas de final. Nos 3 primeiros jogos da primeira fase, nas oitavas, foi a sofrência. Ganhou porque ou os adversários eram fracos, ou pela qualidade individual dos seus jogadores. Também teve uma ajudinha da arbitragem contra a Bélgica. Mas o Brasil não fez grandes partidas. Ali, contra a Inglaterra, encontrou o time. Em 2006... a preparação foi muito mal feita, enfim, um oba-oba desgraçado, e o Brasil não fez grandes partidas, fez uma Copa muito ruim, muito fraca. Em 2010 até tinha um time arrumadinho, concreto, mas não era aquela coisa que empolgava tanto, enfim, a expectativa não era de título, assim, tava entre as favoritas por ser o Brasil, mas nem tanto. Em 2014... vinha de bons resultados, mas era um time muito jovem ainda, tinha-se muitas dúvidas sobre o desempenho do Brasil na Copa, e deu no que deu. Agora eu acho que é uma seleção mais experiente, boa base de 2014, permaneceu para 2018, 4 anos depois são jogadores muito mais prontos. O próprio Neymar, que era a nossa principal referência em 2014, tinha só 22 anos, agora 26, no auge da sua forma. Outros jogadores ao seu lado jogando muito bem. Acho que é uma seleção pronta, desempenhando bom futebol. Acho que tá arrumadinha, tá pronto pra Copa. Mano, vai. Seleção do Casão, Cássio, Fagner, Balbuena. Até o Balbuena ele leva. O João Pedro VT. The Wolf, trocadilhos do Carrilho. Jason Vortex. Bom, se nossa lateral direita tivesse boa, eu confiaria mais. Igual eu falei, Danilo não é uma maravilha, mas fecha a linha, enfim, ocupa ali o espaço e vamos lá. É bom que dá liberdade. E aliás, eu não comentei, a atuação do Casemiro muito boa, hein? Tudo bem, em primeiro tempo ele contribuiu pra burocracia do nosso meio de campo, né? Por ser mais um jogador de toque de lado. Mas
no cumprimento da sua função de primeiro volante, ele foi exímio. Nas subidas, o Danilo não sobe tanto quanto o Daniel Alves, mas nas vezes que subiu, o Brasil perdeu a bola. A recomposição do Casemiro na faixa lateral do campo era perfeita. A velocidade de movimentação, a ocupação daquele espaço. O Casemiro foi muito bem ali nessa movimentação, tanto cobrindo a direita quanto a esquerda. E outro aspecto positivo também é a transição brasileira. Não houve contra-ataques para a Croácia, claro, pela proposta da Croácia, mas muito também pela transição brasileira, que foi muito bem feita. O Brasil se recompôs muito, com muita velocidade, fechou as suas linhas quando perdeu a bola, e isso era algo que me preocupava há uns 3 meses atrás, 2 meses, quando teve os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Principalmente contra a Rússia, o Brasil deu muito contra-ataque para a Rússia, ofereceu muita oportunidade de gol à Rússia pela transição ruim defensiva, quando perdia a bola. O Brasil demorava muito para se recompor nesse jogo. Hoje contra a Croácia, uma recomposição perfeita, muito bom, e menos um problema aí, menos uma preocupação que eu tava para essa Copa. Casão ia levar o Marlone e Romero, Fabiano Bezerra tá zoado, o Cheirô tá zoado, Casão. Calma, vamos pega leve com o Casão. Rafael Valentim, pra mim o Brasil ia sofrer mais com o Daniel Alves na marcação, ele tava terrível esse ano. Contra a Rússia ele jogou muito mal mesmo, hein, que eu lembro. Mas o Danilo, enfim, não vai dar ofensividade, não vai proporcionar criatividade pro Brasil na frente, como o Daniel Alves proporciona, mas eu acho que pelo que ele jogou hoje e pelo que ele vinha jogando no finalzinho ali do City, eu dei uma olhada, acho que pra fechar a linha dá, sabe? Fecha a linha de 4 ali, faz o simples e vamos lá, vambora. Pra mim o Brasil, Rafael Valentim, acabei de ler. Gabriel Moreira, Casagrande, o melhor roqueiro e produtor de farinha. Gente, não vamos entrar nesse assunto, Casagrande. João Pedro BT, Milinkovic Savic vai meter 3 gols no Brasil na fase de grupos, anotem. É isso. Jason Vortex, menino Ney volta de lesão metendo gol, tem como animar menos? Não, já é o Etsa já. Mas o uniforme da seleção feio, hein? Putz, eu não tinha reparado ainda quão feio é o uniforme da seleção, principalmente aqui atrás, aquela faixa assim, é horrível, cara, muito ruim. Peixe, The Wolf, você acha que aquele filho do Neymar não é do Rakitic? Tem muito cara... Tem mó cara dele, acho que o Rakitic talaricou o menino Ney. Realmente, cara, não parece ser do Neymar, hein? Você bota ali a foto do Rakitic, a foto do filho do Neymar, acho que é o Davi Luca, não é o nome dele. É a cara, mas enfim, o Neymar é amigo do Rakitic, até se cumprimentaram, se conversaram ali no jogo. Mas eu não sei não, cara, parece, hein? Meio estranho. Viu a vinheta de TV da Copa? Não vi, cara. Eu acordei em cima da hora. Aliás, eu tô... Do jeito que eu acordei, eu tô gravando aqui, basicamente. Porque... cabelo tudo zoado. Tive tempo nem de passar uma maquiagem. Mas eu não vi, não. Depois eu vou ver. Eu vi o pessoal comentando no Twitter por cima. Por quê? Ela é zoada? Não sei. O cruzamento do Daniel Alves é apelação. Por isso ficou fora. Matheus Cruz. Davi Silva, anota aí o número da tua... Olha, rapaz. Olha as ofensas gratuitas aí no negócio, hein? Jason Vortex, Daniel é um lateral ofensivo, na minha opinião. Sim. É claro isso. Ricardo Rubens já fez bolão no site da FIFA, peixe. Faz a liga do canal lá. Não vi, depois eu vou ver. Eu nem tava sabendo. Verdade, né? Na Copa do Mundo tem tipo um cartola também, né? No site da FIFA. A Copa passada eu fiz. Não é tão bem feito quanto o nosso cartola aqui, mas é até divertidozinho. Eu vou ver se tem pra essa Copa. Não vi se tem lá o esqueminha do cartola. Mas eu vou ver o bolão também, depois eu vejo. Design dos números da camisa também são ridículos, Jorge Nogueira, eu concordo. João Pedro, Rafael Valentim. Áustria ganhou da Alemanha, que não vence há 5 jogos. Você acha que tem um sinal de alerta? Há pouco tempo achava impossível o Brasil pegar a Alemanha nas oitavas. Hoje não acho mais. Enfim, eu acho que a Alemanha ainda entra como favorita. A Alemanha foi como time misto, mas acho que sinal de alerta sim. Não é desespero, não é cruz vermelha, 190 ainda. Mas um sinal de alerta, uma preocupação, uma luz amarela, eu acho que já dá pra cravar sim. Tudo bem, era o time
Era um time misto, a seleção da Áustria não é uma seleção horrível, uma seleção que joga certinho ali, mas a Alemanha pode vencer a Áustria mesmo com um time misto. E outra, a força da Alemanha não vem da individualidade dos seus titulares, e sim da sua ideia de jogo. E a ideia de jogo da Alemanha permaneceu, continuou a mesma, mesmo com o time misto. E ainda assim fez uma partida muito ruim, a Áustria massacrou a Alemanha no segundo tempo. Então, liga o sinal de alerta sim. E concordo um pouco com você, não é impossível não. Mas ainda coloco a Alemanha como favorita. Acho que dá tempo ali para se arrumar e iniciar a Copa cumprindo as suas expectativas. A vinheta da Copa é estilo Game of Thrones. Depois eu vou ver. Boni, meu sonho é o Firmino jogar na seleção o que joga no Liverpool. Acho que tem que ter sequência também, né? Não é só querer. Querer não é poder, senão todos nós seríamos super-heróis. Mas o Firmino tem que ter sequência na seleção brasileira também. E o Gabriel Jesus se encaixou muito bem. Acho difícil ele ter uma sequência grande para essa Copa do Mundo. Talvez futuramente, não sei. Mas não é chegar, vestir a camisa e jogar. O próprio Coutinho demorou para ter boas atuações na seleção um pouco. Ele foi um pouco inconsistente. O próprio Neymar foi contestado quando ele chegou na seleção. Vaiado. Enfim, eu lembro muito do jogo no Maracanã contra a África do Sul, que ele foi substituído, a torcida toda vaiou o Neymar. O Neymar demorou um pouco para cair nos braços do povo. Então é normal, tem que ter sequência. E aí vai ganhando entrosamento e confiança para jogar com a amarelinha. The Wolf, Peixe, você acha que se eu fizer uma tatuagem do menino Ney levantando a taça do Hexa, é empolgação demais? Acho que tá na média, acho que não, acho que é válido. Jason Vorten, só digo uma coisa, nosso Hexa foi parcialmente roubado. Não vai ter canarinho pistola. Eita, esse daí é o maior desfalque, né? Infelizmente não vai ter nem canarinho pistola e nem nenhum mascote, a não ser o mascote oficial da Copa. Proibição lá, por questões de marketing, não vão poder mascotes no campo, infelizmente. Mas nos treinos da seleção, o canarinho pistola estará lá cobrando o Hexa dos jogadores, então isso me deixa um pouco mais tranquilo. Minuto para eu tirar catarro do nariz e tomar tereré. Lelelson, Neuer disse que era um milagre se ele fosse pra Copa e jogou contra a Áustria. Sim, sim. E arriscado, hein? Neuer 9 meses, 10, 9 meses sem jogar. Ser titular da Alemanha, eu se fosse treinador, levaria por ser o Neuer, mas não sei, titular, goleiro tanto tempo sem jogar, é arriscado. Tite, Jair Ventura melhor que o Tite, Chorogotes. A Alemanha jogou sem Miller e Werner, peças fundamentais no ataque. Sim, sim. Jogou com um time misto, mas ainda assim a ideia de jogo permaneceu. E não foi o suficiente, né? Tereré é horrível, não? Maravilhoso. Vocês que não tem erva boa aí pra vocês. João Pedro BT jogou a DLC da Copa? Ainda não. Não. Ricardo Rubens, deve ser ruim odiar o Neymar. Menino Ney, nunca critiquei. O Ney mora no meu coração. Tereré é pior que mijo. Não, Tereré é maravilhoso. Muito bom pra ressacas, hein? Fica a dica. Choro sendo choro, Jason Vortex, Panda Zorrão. O que achou do Coutinho como meia? No segundo tempo, o futebol dele cresceu um pouco, ele jogou melhor. Não foi uma atuação espetacular, mas razoável. Mas eu gosto dele jogando por ali. Acho que principalmente por dar a opção de triangulação com o Neymar e o Marcelo. 3 jogadores tão criativos, com tanta capacidade técnica, jogando próximos, né? Torna a seleção brasileira muito mais forte. É melhor já ir se acostumando. Salve para o Log, Jorge Nogueira. Live lotada, bicho. Que isso, meu? Live de pós-jogo geralmente entra bastante gente, né? Legal isso. Caramba, hein? A gripe vai. Próxima live eu vou trazer um bolo pra completar o aniversário dessa minha gripe. Responder rapidamente. Por que o Chorogoto só fala merda? Porque ele é. Mentira, Choro. Te amo. Canal do Guizoeiro, salve.
The Wolf, se o Canarinho Pistola não tiver lá, olê, olê, olá, alguns russos, nós vai queimar. Canal do Guizoeiro chegou. Gabriel Moreira, mudando de assunto, o que você achou da demissão do Zé Ricardo? Caberia no Santos? Sim. Enfim, não é o assunto da live. O assunto da live é o pós-jogo, mas me surpreendeu um pouco. Mais pra frente eu comento com mais cuidado. Aqui na minha cidade tem umas ervas boas demais, pô. Erva tereré é muito bom. Aliás, ó, estou rico, ó. Tô jogando dinheiro pra cima aqui, é o troco da erva de tereré. Primeiro tempo não teve criação, sim. Comentamos no início da live. Comentei, no caso. Mas muito pela escalação inicial, pela postura da seleção croata. Era previsível isso. Não tanto, tão falta de criatividade. Eu esperava a seleção jogando um pouco mais, mas realmente com os três ali é um futebol mais burocrata, né? Muita burocracia. Ney voltou em cima da média. Em cima da média ou acima da média? Enfim, eu não esperava tanto, hein? Ele apostando muito em jogada individual. Eu esperava ele jogando um futebol mais simples. Ele voltou com ousadia, sem medo de ir pra cima, tentou chapéu. A jogada do gol, jogada individual maravilhosa, um chute a curta distância. Foi muito bom. The Wolf, Peixe, você tá gostando do planejamento do Jair Ventura para levar o Santos ao título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Acho que até aqui vem sendo perfeito. E o Canarinho Pistola? Infelizmente não teremos Canarinho Pistola nos jogos da seleção. Infelizmente. Canguru Voador, maneiro. A Copa de 2018 vai ser melhor que a de 14, na tua opinião? Cara, é ruim porque tem menos seleções tradicionais, né? Não tem Itália, não tem Holanda. Isso por si só torna um pouco menos atrativo. Eu acho que nível técnico pode ser que sim, pode ser que não. Vou ficar em cima do muro. Mas eu acho que, analisando agora, acho que é pior. É pior pela ausência de grandes seleções. Mas vai ter grandes jogadores sim, vai ter grandes jogos. Chorogotes mandou uma boa. Santos do Jair ou o primeiro tempo da seleção? Eu prefiro o primeiro tempo da seleção, porque o Santos do Jair ainda. Porque o primeiro tempo da seleção ainda teve alguns pontos positivos ali. Transição foi legal, transição defensiva, enfim, algumas atuações individuais foram boas. O Jair do Santos é complicado. Projeto Série B 2019, né, Chorogotes? Boni mora aqui no Nordeste, onde não é comum tereré. É tereré, não é tererê, tá? É tereré, acento agudo no E. Já provei uma vez e gostei bastante. Sem canarinho, sem passagem. Log Gamer, Grip tá forte em campo hoje. Grip tá complicado. E a Islândia, será que vai surpreender? Eu sempre comento, a Islândia na Copa por si só já é uma surpresa. São acho que 200 mil habitantes no país. Aqui na cidade tem 1 milhão aproximadamente de habitantes e a gente não tem um time decente aqui, não consegue fazer aqui em Campo Grande. E lá com 200 mil habitantes eles conseguiram colocar uma seleção na Copa do Mundo. Então isso por si só já é uma surpresa. E acho que pode sim, se repetir o futebol da Eurocopa, pode sonhar com uma oitavas de final. Não sei se consegue, mas dá pra sonhar. Copa de 2014, se tirar o 7-1 foi muito foda, foi uma Copa muito legal, a Copa das Copas. Só de ouvir o UEA eu já tô lacrimejando. O UEA, nossa, aquela homenagem ao Jorge UEA. Será que vão quebrar o Neymar de novo? Torcer que não. Não sei o que é tereré, mano. Tereré é tipo chimarrão, só que se bebe gelado, muito comum em Mato Grosso do Sul. No Paraguai, aqui nessa região aqui, é bem comum tereré. Segundo tempo da seleção, Neymar FC ou Muricy do Santos, que era o Neymar FC também. Não foi Neymar Futebol Clube. O Neymar, lógico, deu uma outra cara à seleção. Mas ainda assim o William foi muito bem. O Marcelo nas subidas apareceu mais. O Firmino entrou tentando, arriscando bastante jogadas. Mas eu gostei principalmente do William, né? O William também fez uma partida muito boa. Não foi só Neymar. Mas
Enfim, agora o do Muricy era fecha ali a linha e bola do Neymar. Neymar decide, principalmente na Libertadores foi assim. Islândia tem 300 mil, 300 mil? Enfim, nessa faixa aí de habitantes. Mas é incrível, né? Montar uma seleção com uma população tão baixa assim. Você vai fazer lives em todos os dias que houverem jogos da Copa? Sim, sim. Aliás, saiu o meu cronograma lá no trabalho, como que vai funcionar no horário da Copa. No domingo, vou fazer a live no horário parecido com esse, né? Meia hora depois do final do jogo, mais ou menos. Nos jogos de Copa eu farei à noite, que eu não vou estar disponível para fazer logo após o jogo. Mas durante a noite eu faço as lives comentando os jogos e tal. E também, igual eu falei na última live, live nos dias de jogos da seleção e live para comentar as rodadas, cada rodada, tá? Então, terminando a primeira rodada da fase de grupos, live comentando a rodada geral com vocês, discutindo. E nos dias de jogos da seleção, live exclusiva pro jogo da seleção. E a seleção chegando até a final, faremos dessa forma. Se o Brasil não chegar na final, enfim, aí não vai ter live do Brasil lá na final. É isso, vamos torcer para que tenha. Islândia indo à Copa, já tem mais títulos que o Botafogo. Canal Guizoeiro, a Argentina vai cair na fase de grupos, na minha opinião. Até comentei na sexta-feira, né? Pra mim a seleção grande com mais chances de cair na fase de grupos hoje é a Argentina. Botafogo já teve mais jogador jogando Copa que islandês, respeita o fogão. Verdade, o Santos também teve, muitos times. Peixe, você já contrabandeou algum produto aí dos nossos vizinhos paraguaios? Não, assim, coisas pequenas, né? A gente vai lá, contrabandear não, mas ir lá comprar já. Comprar um negócio lá, já pedi pra comprar. E eu acho que eu fui uma vez só. Mas pedir pra comprar eu já pedi, já. Mais barato lá, pô. Fiz o quê? Compra lá. Mas isso aí não é crime, não. Crime é você comprar em larga escala pra vender aqui. Aí sim, comprar pra você pessoalmente não é crime, não sou um criminoso. Vasco e Santos, clássico da Série B 2019. Aí, rapaz. The Wolf, Islândia é um lugar que é cheio de neve, menos 10 graus, consegue ter uns jogadores melhores do que os Estados Unidos, que me perde pro Panamá. Não, os Estados Unidos até tem alguns bons destaques individuais e tal, mas o futebol ainda não tá disseminado daquela forma lá. Os Estados Unidos não respira futebol. Então, isso complica um pouco também, né? Choro tem muito cozinheiro, então. Fogão. Nossa, que piada, hein? Que piada aí, Jason Vortex. Don't a caralho. Áustria 2-1 Alemanha, rapaz. Verdade. Jason Vortex. Ney só tá jogando bem por causa que tá com a Marquezine. Resumindo, o Hexa vem. Aliás, a imprensa é o câncer do brasileiro. A imprensa fazendo reportagens contra a menina Marquezine para desestabilizar o menino Neymar. Isso aí é um oportunismo, é uma falta de patriotismo, uma falta de caráter imenso. A imprensa fazendo reportagem questionando a carreira da menina Marquezine, falando que ela é muito mais namorada do Neymar do que atriz. O UOL publicou isso, acreditem, os caras estão jogando contra nós, querem desestabilizar o menino Neymar. Olha aí, ó, meu Deus. Suécia é líder do grupo F, na opinião, Francisco Rosa. Gabriel Moreira, Panamá torce igual um maluco pra eles passarem. E legal, né? Aliás, feriado nacional, né? O dia depois da classificação. Realmente foi um feito e tanto. A primeira Copa do Panamá. Foi muito comemorado por lá. 2 estreantes, né? Panamá e Islândia. Perder pro Panamá não é problema. O problema é perder pra Trinidad e Tobago. Eu acho que é um problema perder pra ambos. É um problema muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado e não esqueçam de como funcionará o nosso cronograma na Copa do Mundo. Dias de jogos da Copa do Mundo. Lives à noite, comentando o jogo da seleção exclusivamente. Tempo estimado de 1 hora ali, como sempre. E ao término de cada rodada, uma live geral também, sempre à noite, a não ser na estreia, que será num domingo, né? Então no domingo vai ser no horário próximo ao encerramento da partida. Mas nos outros dias, lives à noite e talvez a final também, né? Se tiver o Brasil, aí sim, no horário ali próximo ao término da partida. Mas live sempre à noite, naquele horário padrão de sexta-feira, 8 horas, 8h30 aproximadamente. Vou ver se eu consigo
colocar melhores momentos, algumas coisas, interagindo, fazendo uma interação maior e mais conteúdo na tela. Mas enfim, não esqueçam, lives, todos os jogos da seleção e em todas as rodadas da Copa do Mundo. E semana que vem, amistoso Brasil e Áustria, também vai ter live após o jogo, ali uma meia hora mais ou menos, depois do jogo, começa a live justamente discutindo a partida entre Brasil e Áustria, o último amistoso antes da Copa. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Salve a todos vocês que participaram até aqui nesses 2 períodos de live. Vídeo editado e upado no YouTube ainda hoje, no domingo. E é isso. Grande abraço a todos vocês. Brigadão e valeu!